Olá, caro aluno. Esta é mais uma videoaula da disciplina Algoritmos. Nesta aula, será demonstrada a resolução do exercício de número 2, que está contido no conjunto de slides utilizado como material da disciplina para este conteúdo de funções. Então, vamos lá. O exercício de número 2 pede que seja feito o teste de mesa do algoritmo composto por 13 linhas de código que implementa duas funções, a função cálculo e a função main, função ou programa principal. A função cálculo é uma função que recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro que esta função deverá receber ao ser chamada é um valor numérico inteiro e será identificado no corpo da função como P. O segundo parâmetro que esta função também deverá receber ao ser chamada também é um valor numérico inteiro, que será identificado como Q entre as instruções a serem executadas pela função. Segundo seu cabeçalho, esta função também retornará ao final da execução da sua tarefa um valor numérico inteiro, como indicado na frente do seu nome, na linha de código número 2. A função, então, realiza uma operação sobre o valor de P, que corresponde à alteração do valor desta variável, deste parâmetro, para o mesmo valor armazenado nessa variável, porém multiplicado por 10. Na sequência, o valor armazenado na variável ou no parâmetro Q também será alterado para o valor armazenado nesta variável, sendo acrescido a ele 10 unidades. Por fim, a função retornará o resultado da soma dos dois novos valores desses dois parâmetros, P e Q, como demonstra o comando da linha de código número 6. Já a função main realiza as seguintes ações: declara e inicializa duas variáveis, como consta no comando da linha de código de número 10. Já será declarada a variável identificada por x, que será inicializada com o valor 2, e também será declarada a variável identificada por y, que será inicializada com o valor 5. Estas duas variáveis têm como tipo de dado o tipo int. Na sequência, a função main fará a impressão de 3 valores numéricos inteiros separados pelo caractere espaço em branco, como indicado pelo texto composto pelos códigos de formatação, informado na chamada função printf, na linha de código de número 11. O primeiro valor numérico a ser impresso na tela será o valor armazenado na variável x. O segundo valor será o valor armazenado na variável y. E já o terceiro valor, ou seja, o terceiro código de formatação %d, será substituído no texto a ser construído pelo valor que será retornado após a execução da função cálculo, já que esta função está sendo chamada entre os parâmetros que foram informados para a função printf na linha 11. Desta forma, a função cálculo será executada e o valor por ela retornado irá compor o texto a ser impresso nesta ação a ser executada pela função main. Por fim, a linha 12 da função main contém a sua última instrução, que é o comando return 0, como esperado. O exercício pede para que não seja esquecido de mostrar o valor impresso no final da execução. Sendo assim, vamos deixar um espaço reservado para demonstrar o que ocorrerá na tela do computador durante a execução do programa, do nosso algoritmo. Começando então o nosso teste de mesa, a tabela deverá conter uma coluna para cada uma das variáveis declaradas no código. E, já que as variáveis foram declaradas em funções distintas, é interessante ter a identificação da função a qual está vinculada cada variável. Então, temos a variável x e y declaradas na função main e, portanto, variáveis locais desta função. E temos também as variáveis p e q, que pertencem à função cálculo, ou seja, tem o seu escopo dentro da função cálculo. Começando a execução do programa,
Começamos pela linha de código de número 8, que é onde se encontra o início da declaração da definição da função main. Então, relatamos na tabela a execução desta linha e indicamos que as variáveis pertencentes a esta função, neste caso as variáveis x e y, até o momento estão armazenando lixo de memória. Passamos então para a linha de código de número 10, onde é feita a declaração das variáveis x e y. Mas já que estas variáveis estão sendo inicializadas na declaração, é necessário relatar a execução desta linha na tabela, indicando que estas variáveis tiveram seus valores alterados na execução da instrução desta linha. Então, na tabela será indicado que na linha 10, a variável x deixa de ter lixo de memória e passa a ter o valor 2, e a variável y também deixa de ter lixo de memória para armazenar o valor 5. Passando então para a próxima instrução a ser executada, que é o comando contido na linha 11, neste comando está sendo feita uma chamada à função printf e, portanto, será impressa uma mensagem na tela do computador. Porém, um dos parâmetros passados para a função printf é o valor que será retornado após a execução da função cálculo. Sendo assim, é importante registrar na tabela que na linha 11 a função cálculo será chamada e, portanto, a sua tarefa será executada. Com isso, o fluxo de execução do nosso algoritmo sofrerá um desvio para a linha de código de número 2, que é onde se encontra o início da definição da função cálculo. Neste momento, já que esta função recebe parâmetros, seus dois parâmetros serão inicializados com os valores passados na sua chamada. Desta forma, como pode ser observado na linha de código de número 11, o primeiro valor passado para a função cálculo foi o valor armazenado na variável x. Desta forma, o primeiro parâmetro da função, neste caso o parâmetro p, receberá uma cópia do valor armazenado na variável x, que segundo a nossa tabela é 2. Já o segundo valor informado na chamada da função na linha 12, ou melhor, na linha 11, foi o valor armazenado na variável y. Com isso, o segundo parâmetro da função, o parâmetro q, receberá uma cópia do valor armazenado nesta variável, que, segundo a nossa tabela, é 5. Então, está lá, indicado na nossa tabela, que na execução da instrução contida na linha de código de número 2, as variáveis p e q da função cálculo tiveram seus valores inicializados. Passando então para a linha 4, em que está presente um comando de atribuição que altera o valor da variável do parâmetro p da função cálculo, o valor a ser atribuído a esta variável terá o resultado da multiplicação do valor armazenado na variável p, que segundo a nossa tabela, antes de chegar à linha 4, era 2, e este valor multiplicado por 10 resulta em 20. Então, na linha 4, a variável passa a ter o valor 20 como resultado obtido aqui na operação de linha 4. As outras variáveis continuam como estão. Na instrução a ser executada na linha 5, será atribuído à variável q o resultado da operação que soma ao valor armazenado nessa variável q a 10 unidades. Então, segundo a nossa tabela, esta variável, antes de chegar à linha de código número 5, ela armazenava o valor 5. Então, este valor somado a 10 resulta em 15 e, portanto, registramos na nossa tabela que na instrução contida na linha de número 5, a variável y da função cálculo passou a armazenar o valor 15, resultado da operação executada. As outras variáveis continuam como estão. Passamos então para o comando da linha 6, que contém o comando return da função cálculo, seguido pela soma dos valores contidos nos parâmetros, ou variáveis p e q desta função. Sendo assim, após a execução da sua atividade, da sua tarefa, a função retornará, ao final,
a soma destes dois valores, que no nosso caso, observando a tabela, os valores dessas variáveis são 20 e 15 respectivamente. A função retornará então o valor 35, que é o resultado da soma. E já que este é o último comando a ser executado pela função cálculo, devemos continuar com o teste de mesa retornando à linha de código onde a função foi chamada, que no caso é a linha de número 11. Agora sim, temos todos os valores prontos para construir o texto que será impresso na tela e, portanto, podemos demonstrar a mensagem que será apresentada, como indicado no espaço que reservamos para simular a tela do nosso computador. Com isso, então, o primeiro valor numérico que será impresso será o valor 2, já que este foi o último valor armazenado pela variável x, como consta na nossa tabela. Logo após, teremos a impressão do caractere espaço em branco e, na sequência, será impresso o valor numérico inteiro armazenado na variável y, que, segundo a nossa tabela, é o valor 5, que também deverá ser seguido pela impressão de um caractere espaço em branco. Por fim, o terceiro valor inteiro a substituir o último código de formatação %d será o valor retornado pela função cal, que no caso é a soma dos valores armazenados nos seus parâmetros p e q quando a sua tarefa foi concluída. E segundo a nossa tabela, os valores são 20 e 15 e, portanto, a soma resulta em 35 e será impresso então este valor. Pronto, o exercício está resolvido. Fechamos então mais uma videoaula da disciplina. Até a próxima!